Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridas e queridos amigos de Ideal Espírita. É com muita alegria que iniciamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais um programa Aprendendo com os Clássicos. Esse programa onde nós analisamos clássicos da literatura espírita. No momento, estamos analisando o livro Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Miranda. Mas antes de passarmos ao nosso estudo de hoje, vamos fazer a nossa prece, porque sempre consideramos importantíssimo aqui na nossa Web Rádio Cristo Consolador, que é uma web rádio totalmente espírita, pedir a proteção dos amigos espirituais para a realização de mais um trabalho. Então, convidamos a todos que estão nos assistindo agora e aqueles que irão nos assistir mais tarde através do vídeo que ficará gravado em nosso canal no YouTube, para levar esse pensamento a Deus e, junto conosco, acompanhar essa pequenina prece. Ok? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais responsáveis pela nossa web rádio Cristo Consolador, muito obrigada pela presença amiga. Obrigado, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito e estudado na tarde de hoje. E assim, Pai, em teu nome, em nome de Jesus, de todos esses espíritos amigos que coordenam os trabalhos da nossa web rádio, começa agora mais um programa Aprendendo com os Clássicos, estudo do livro Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Miranda. Bom, mas antes de iniciarmos, vamos cumprimentar nossas amigas que estão aqui, né? A Zanise, oi Zanise, boa tarde, Silvia, a todos, boa tarde, querida. Miriam Becker aqui conosco também, boa tarde, Silvia, a todos, boa tarde, Miriam. Muito bem. Nós hoje iremos iniciar um novo capítulo, né? Um novo capítulo do nosso livro, que é o capítulo de número 7, né? O capítulo de número 7, cujo título é Nascer é que é o problema e não morrer, né? Olha só, o Hermínio tem uma forma muito interessante, né? Assim, muito descontraída, eu diria, né? De colocar os pontos aqui nesse livro. Está sendo bastante agradável a leitura dele, né? Então, ele começa, né, colocando esse título, né? Nascer é que é o problema e não morrer. E aí ele começa nos falando, nos recordando da doutora pesquisadora, a doutora Van Bach, né? Então, as excelentes pesquisas da doutora Van Bach foram montadas em cima das seguintes perguntas básicas, formuladas depois que a pessoa regride ao período imediatamente anterior ao do seu nascimento. Ou seja, essa doutora
é uma psicóloga, se não estou enganada, né, que faz pesquisas com regressão de memória. Então, ela vai fazendo a regressão com seus pacientes e começa a perguntar para eles, né, essa pesquisa especificamente aqui, sobre o momento anterior ao nascimento, né? Anterior ao nascimento. E ela faz perguntas bastante interessantes. Temos aqui um rol de 11 perguntas que ela faz aos seus pacientes. Sempre as mesmas perguntas. Então, ela diz o seguinte: primeira, foi sua a decisão de nascer? Né? Considerando que muitas pessoas, né, ainda mais adolescentes, né, vinham falar, eu não pedi para nascer, não pedi para nascer. Isso é muito interessante, a gente escuta muito isso, né? Ou pelo menos eu escutava muito isso dos adolescentes, né? E aí ela pergunta, foi sua a decisão de nascer? Depois, alguém o ajudou a decidir? Caso positivo, qual o seu relacionamento com esse conselheiro que te ajudou a decidir nascer ou não nascer? Depois a pergunta 3. Como você se sente ante a perspectiva de viver a próxima existência? Lembrando que ela está com um paciente que regrediu até antes do nascimento. Então, este paciente, pelas perguntas que ela formula, é fácil nós entendermos que ele tem total capacidade de responder a esses questionamentos, total consciência, capacidade, né, de responder a esses questionamentos. Porque, ela vê, foi sua decisão de nascer? Alguém te aconselhou? Né? E depois, como você se sente ante a perspectiva de viver a próxima existência? Né? Muito interessantes essas perguntas. Aí depois, há alguma razão pela qual você tenha escolhido nascer na segunda metade do século XX? Quinta pergunta, foi você que escolheu o seu sexo? Se foi, por que decidiu ser homem ou mulher, né? Dependendo da pergunta, da pessoa que for. Qual o seu objetivo nesta vida? Ou seja, para que a pessoa está vindo para uma nova existência? 7. Caso você tenha conhecido sua mãe em alguma existência anterior, que tipo de relacionamento tiveram? Pergunta 8. E seu pai? Se você o conheceu em alguma existência anterior, que tipo de relacionamento tinham? Pergunta 9. Concentre-se no feto. Né? Olha que coisa interessante, né? Que nós observamos claramente, né, que esta personalidade, de uma certa forma, que está ali no consultório da doutora, se submetendo a uma regressão de memória, né? Antes do nascimento, isso fica patente, antes desse seu nascimento, do nascimento desta vida que ele está vivendo agora, era um ser tão capaz, né, de responder a essas perguntas como é hoje. Né? Ou seja, não foi criado a partir do nascimento, já existia. E não é porque tinha um corpo ainda em formação que não tivesse capacidade para responder, o que prova claramente, né, a pré-existência do espírito, né, e o fato de que o espírito é um ser adulto, é um ser já vivido, e não uma criancinha que ainda vai começar as suas experiências. Né? Muito interessante isso. Ela diz, concentre-se no feto. Você sente que está dentro dele ou fora? Concentre-se no feto. Você sente que está dentro desse feto ou fora desse feto? Ou entrando e saindo? Em que momento sua consciência passa a funcionar no feto? Em que momento a consciência deste ser passa a funcionar no feto? Pergunta 10. Você tem consciência das atitudes e sentimentos de sua mãe pouco antes de nascer? Olha que pergunta interessante, né? Quando aqui nós vamos ver que os bebês, né, que os espíritos, naturalmente,
que estão naquele processo de união, né, de ligação com o corpo em formação, eles têm consciência, né, das coisas que acontecem. Eles podem perceber o amor, né, ou o desamor dessa mãe, desse pai que está prestes a ter esse filho, né? Você tem consciência das atitudes e sentimentos de sua mãe pouco antes de nascer? E pergunta 11. O que você sentiu? O que você sentiu ao emergir do canal do nascimento? São 11 perguntas muito bem formuladas e que já vão nos dando respostas além do próprio conteúdo da pergunta. Não é? Muito interessante mesmo. E aí o Hermínio Miranda, né? O Hermínio Miranda continua. Como se pode verificar, a doutora Van Bach não está fantasiando, nem se dirigindo a uma coisa, a uma abstração ou hipótese, né? Ela está falando com uma pessoa normal. Exatamente, né? Exatamente. A forma como ela se dirige para fazer os questionamentos, ela está falando como se ela estivesse o seu paciente ali, de, sei lá, de 20, 30, 50, 60 anos. Aquele paciente adulto que está ali deitado, de repente, no seu divã, né? E ela, mesmo tendo feito com que ele retornasse à época anterior ao nascimento, o grau de consciência dessa pessoa, né, não é aquela de um feto, né? Ou seja, ela, como ser individual, como ser único e tudo mais, já existia antes do nascimento. Tanto que é capaz de responder esse tipo de pergunta complexa, né? Então, a doutora Van Bach, ela não está se dirigindo a uma coisa, uma abstração ou hipótese. Ela está falando como uma pessoa normal, inteligente, consciente, responsável, capaz de observar, concluir e expor suas ideias coerentemente, como qualquer adulto razoavelmente sensato e equilibrado. Exatamente. Ela está tratando ali, né? Embora ela saiba que quem está respondendo é um espírito, é um ser, né? Que já existia antes desse nascimento, né? Ela está tratando como se estivesse tratando a um adulto perfeitamente capaz, né, de responder aos seus questionamentos. Ela não se dirige, melhor dizendo, ela não se dirige a um bebê que acaba de ser criado e que, portanto, não teria consciência anterior de si mesmo, nem qualquer tipo de relacionamento com mãe, pai e outras pessoas. Esse é o grande ponto, né? Pela terapia das vidas passadas se prova, né? Se prova claramente que o espírito é pré-existente ao nascimento, né? O espírito é pré-existente ao nascimento. O espírito sabe das coisas, o espírito sente as coisas, o espírito consegue, tem toda a sua inteligência acumulada, tem então para observar o que está acontecendo, né? É uma pessoa que sabe dizer, se decidiu espontaneamente viver outra existência na carne, ou se foi induzida ou até forçada a fazê-lo. Lembra-se esse ser, lembra-se das pessoas com as quais conversou, programou sua vinda e aconselhou-se quanto aos seus objetivos, necessidades e projetos, né? Então, o que acontece? Ele diz aqui que esse espírito, efetivamente, né? Esse espírito efetivamente participou de alguma forma, né? A respeito da sua vinda, né? Do seu renascimento. Então, ele diz, é uma pessoa que sabe dizer se decidiu espontaneamente viver outra existência na carne,
ou se foi induzida ou até forçada a fazê-lo. Lembra-se das pessoas com as quais conversou, programou sua vida e aconselhou-se quanto aos seus objetivos, necessidades e projetos. Ou seja, lembra de tudo. Lembra de tudo que antecedeu ao seu nascimento. Tudo que foi planejado, tudo que foi conversado, tudo que foi discutido, né? É alguém que ponderou seriamente acerca das responsabilidades de uma nova existência, que por alguma razão pessoal, bem clara e explícita, resolveu nascer nesta época e não antes ou mais adiante, que decidiu por um sexo ou por outro, também por opção consciente, que usualmente conhece de outras vidas sua mãe e seu pai, e com ele já manteve relações de parentesco, amizade ou até desavenças que precisam ser sanadas, que tem consciência de sua ligação a um feto, ou seja, a um corpo físico em formação. Mais do que isso tudo, porém, tem condições de captar, por algum processo ainda obscuro, os sentimentos de sua futura mãe, de seu pai e demais pessoas com relação a ele, espírito renascente, e que, finalmente, é capaz de observar todo o processo, analisá-lo com perfeita lucidez e concluir ordenadamente o que acha de tudo aquilo. Olha que coisa tão importante, não é? E nós sabemos, pelos ensinamentos da doutrina espírita, né, que o espírito começa a se ligar ao feto no momento da concepção, né? Naquele momento em que há a junção, né, do espermatozoide e do óvulo, o espírito já começa a fazer a sua ligação, né, a sua ligação com aquele corpinho em formação. Então, é muito triste, né, quando as pessoas pensam em legalizar o aborto, considerando, né, que nos primeiros dias, primeiras semanas da gestação, ali não existe uma vida, né? Não existe uma vida, não existe um espírito ligado àquele corpo, né? E aí as pessoas acham que elas têm esse direito de decidir pela morte, né, daquele serzinho em formação. E aí vão julgar, né, em tribunais se legaliza ou se não se legaliza o aborto até no X de semanas, né? Isso é muito complexo, porque nós vemos aqui claramente que o espírito que vai habitar aquele corpo, ele já sabe, ele tem consciência plena de tudo que está acontecendo. Então, é óbvio, né, que um espírito que seja rejeitado, porque também, segundo uma pergunta aqui da doutora Frambach, né, ele tem consciência dos sentimentos das pessoas por ele, né? Sobretudo, naturalmente, da mãe e do pai, né? Então, é muito, muito interessante isso, para nós refletirmos bastante, quando abrirmos a boca para dizer, né, que no início da gestação, que não há nada, que não existe nada, sempre existe. Do momento da concepção em diante, já existe ali uma vida, um espírito que está se comunicando, que está se ligando àquele corpo de formação, né? E aí ele continua. Creio que precisamos examinar, com mais vagar, alguns desses dados científicos, uma vez que são importantes demais para a eles nos referirmos apenas em duas ou três frases apressadas. As informações neles contidas são de vital significação para todos nós, e por isso proponho conversarmos mais adiante sobre o assunto.
Ou seja, o Hermínio ele está falando que essa característica do espírito ter consciência, estar ligado desde o início da gestação ao corpo em formação e saber de tudo, ter consciência de tudo que acontece, é um ponto muito importante que ele precisa trabalhar com mais profundidade mais adiante no livro, e ele vai trabalhar. Né? Ele diz... creio que precisamos examinar com mais vagar alguns desses dados científicos, uma vez que só um momentinho, gente. Creio que precisamos, né? Ele fala que eu me perdi um pouquinho. Exato. Então, ele diz que ele precisa, né? Que ele precisa analisar esse ponto, né? Com mais vagar, porque tem muita coisa a ser tratada aqui, né? E aí ele diz: precisamos examinar com mais vagar alguns desses dados científicos, uma vez que são importantes demais para eles, para a eles nos referimos apenas em 2 ou 3 frases apressadas, né? Esses dados que a doutora Van Bach colheu. As informações neles contidas são de vital significação para todos nós, e por isso proponho conversarmos mais adiante sobre o assunto. Antes, porém, parece oportuno passar os olhos em alguns dados estatísticos colhidos pela brilhantíssima doutora Van Bach. Né? Então, ele vai fazer um estudo mais adiante, tá? Sobre isso, essas informações, essas estatísticas colhidas pela doutora, mas agora ele vai dar uma rápida passada no que ela colheu em termos estatísticos em resposta às perguntas formuladas a mais de 750 de seus pacientes, ok? A minha tem alguma coisa a nos dizer aqui? Vejamos. Pesquisando na internet, o bebê em formação já começa a ouvir com quase 5 meses de gestação. É interessante isso, não é? O bebê, o corpo, né? O corpo físico em formação, né? Ou seja, com 5 meses, né, ali de preparo, os órgãos físicos daquele corpo já têm capacidade de ouvir, se estiverem ok, né? Porém, o espírito que está pouco a pouco se ligando àquele corpo em formação, né? Àquele corpo em formação, ele ouve perfeitamente. Inclusive porque nós sabemos que quando o espírito está ligado a um corpo físico, né? Ele tem os seus sentidos muito prejudicados, né? Porque quando nós estamos presos a esse corpo, nós vemos apenas com os olhos, ouvimos com os ouvidos, né? Ao passo que quando o espírito está liberto do corpo físico, os seus sentidos todos não ficam mais restritos, e sim, ele ouve, ele sente, ele vê com o seu corpo perispiritual todo, ok? A Miriam também está colocando aqui, não esqueçam os likes. Sim, com certeza, né? Os likes são muito importantes para a gente, para que o YouTube saiba que vale a pena transmitir os nossos vídeos, recomendar os nossos vídeos a um número maior de pessoas, né? E assim, a gente, com os likes, vai ajudando a divulgar mais e mais a nossa doutrina espírita, né? E aí ele continua. Olha que coisa interessante, olhem esses números, né? 90% de seus pacientes, né, da doutora Van Bach, 90% de seus pacientes mergulharam nesse fantástico depósito de lembranças e emergiram com algumas surpresas para si mesmos e para a competente psicóloga. Uma delas é a de que morrer até que é bom. Nascer
é que não é nada interessante. Olha que coisa, gente. A conclusão que os pacientes dela chegaram, né, 90% dos seus pacientes disseram que morrer até que é bom, nascer é que não é nada interessante. E tem, inclusive, um paciente que diz o seguinte: as 2 mortes que tive nas 2 vidas de que me recordei esta noite foram experiências muito agradáveis. Escreve uma pessoa. Nascer é que parece uma tragédia. Gente, mas olha só, eu sempre pensei isso também, sabe? Eu sempre pensei isso também. Por quê? Considerando, né, analisando friamente, considerando que somos espíritos imortais, né, e que, quando estamos na carne, temos todos os nossos sentidos, as nossas capacidades limitadas, como se estivéssemos assim presos, né? Que quando nós voltamos para a vida na matéria, nós voltamos muitas vezes, sobretudo nesse planeta de provas e expiações, nós voltamos para vivenciar experiências, na maioria das vezes, não muito fáceis, mas sim bastante desafiadoras, né? Como aprender a dominar o orgulho, a vaidade, o ciúme, aprender a gostar de pessoas que, numa vida anterior, nós não tínhamos grande simpatia, não é? Aprender, de repente, a viver, né, de maneira mais simples e humilde, valorizando o trabalho, né, como de um trabalhador humilde, já que nós vamos renascer pobres, e eu posso ter tido na minha última existência uma vida de fausto e riqueza, não é? Então, os desafios, nascer às vezes com algum problema físico, né, em virtude de alguma atitude que eu tenha tomado, de algo que eu tenha feito de ruim. Então, o nascimento é um grande desafio. Agora, quando nós, após vivermos uma vida, né, após vivermos essa experiência na matéria, seguindo os preceitos de Deus, fazendo o nosso melhor, buscando corrigir os nossos erros, as nossas falhas e tudo mais, e retornamos naturalmente, né, ao plano espiritual pela porta da desencarnação, é uma liberdade, né? É uma liberdade, é até uma alegria para o espírito, né? Como ela diz aqui, morrer até que é bom, nascer é que não é nada interessante, nascer é que parece uma tragédia. E aí nos pergunta o Hermínio, né? Quem diria, hein? Quem diria? Outra inesperada informação para a doutora Van Bach, a de que nenhum só de seus 750 pacientes, àquela altura, né, quando ela fez a pesquisa, uns 750 pacientes, sentia que o verdadeiro ser interior de cada um fosse masculino ou feminino. É aquilo que os espíritos nos disseram, né? O espírito não tem sexo, né? O espírito não tem sexo. Ele pode, né, reencarnar num corpo masculino ou feminino. Então, isso aqui é muito interessante, né? Quando ela diz que nenhum dos seus 750 pacientes, né, aqueles que foram submetidos a esse processo da regressão de memória, né, sentia que o verdadeiro ser interior de cada um fosse masculino ou feminino, né? Masculino ou feminino, ou seja, não é algo que o espírito, né, já nasceu com aquela característica, né? Já foi criado, melhor dizendo, já foi criado por Deus masculino ou feminino. Não, o espírito foi criado por Deus simples e ignorante, sem sexo definido. Ele irá viver em um sexo e em outro sexo para aprender tudo que tem a aprender nas 2 situações, né? O que nos leva à evidência? E aí Hermínio fala, por mim referida no livro O Espiritismo e os Problemas Humanos, de que a libido é uma forma de energia
e o sexo em si mesmo, a resultante de uma polarização de tal energia. Coloquemos mais uma de tais informações surpresas, né? São várias informações surpresas aqui, né? Que a doutora chegou à conclusão e falou para os seus pacientes, né? Coloquemos mais uma de tais informações surpresas, a de que o feto em formação não constitui parte integrante da consciência de cada ser. Ou seja, a consciência, o conhecimento de si mesmo, independe do feto em formação, né? Ou seja, pode ser apenas uma pequenina célula, não é? Uma bolinha pequenininha de carne que ainda está lá, mas o espírito a ele ligado àquele corpo de formação tem consciência de tudo, tem consciência de tudo que está acontecendo, né? Eles existem totalmente conscientes como entidades independentes do feto. Exatamente, porque o que está ali se manifestando e respondendo às questões é um espírito já vivido, um espírito já antigo, né? Um espírito adulto que está apenas aguardando a formação do corpo para poder se manifestar. Mas ele já se encontra em ligação com aquele corpo. É o corpo que ele sabe que ele irá habitar, né? Quando chegar o momento, o espírito vai se miniaturizando, né? E vai se alojar dentro daquele pequenino corpo. E aí é nesse momento que, quando ocorre o nascimento, que o espírito deixa de ter a capacidade de se expressar livremente até que aquele corpo pequenino tenha a capacidade para isso. Ou seja, ele vai se desenvolvendo. Então, enquanto o espírito está fora do corpo, enquanto ainda não ocorreu o nascimento, que ele está apenas se ligando paulatinamente àquele corpo em formação, ele tem todas as suas capacidades. Mas no momento em que ocorre o nascimento, ele vai realmente ficar totalmente conectado àquele corpinho que foi formado, que nasceu, e vai sofrer todas as limitações decorrentes daquele corpo ainda muito pequeno, né? Então, não vai falar, né? Não vai falar, porque nenhum bebê nasce falando, né? Não vai andar, não vai se alimentar sozinho e nada disso, né? Apenas com o passar do tempo é que ele vai desenvolvendo as suas potencialidades, né? Então, ele diz, o feto, a informação, não constitui parte integrante da consciência de cada ser. Eles existem totalmente conscientes como entidades independentes do feto. Na realidade, o corpo fetal, é aquilo que eu estou falando, é restritivo e limitador. E muitos preferiam a liberdade da existência sem o corpo. Em outras palavras, era melhor não terem nascido. Né? Não terem nascido. Porque, exatamente, quando ocorre o nascimento, aquele espírito que estava apenas ligado àquele corpo, ele tem que realmente assumir a sua posição para dar vida, animar aquele corpo que se formou, né? O recém-nascido sente-se como que segregado, reduzido e solitário, em comparação com o estado intermediário entre uma vida e outra, né? Ou seja, quando você está na erraticidade, o espírito está com a plena consciência de si mesmo, né? Mas, quando ele renasce, ele fica totalmente tolhido, né? Tolhido pelas limitações do novo corpo que lhe foi dado, né? Então, é o que ele fala aqui. O recém-nascido sente-se como que segregado, reduzido e solitário, né? Em comparação com o estado intermediário entre
uma vida e outra. É o período que ele permanece na erraticidade com todas as suas habilidades, né? Até ampliadas, depois de desligado do corpo físico. Mas voltemos aos dados estatísticos. Olha que interessante aqui os dados estatísticos que a doutora Van Bach coletou. Então, vamos lá. 81% dos pacientes disseram que eles próprios haviam decidido renascer. Ou seja, 81% dos espíritos destes pacientes estudados tinham, muito frequentemente, muito naturalmente, participado do seu planejamento reencarnatório. Então, 81% dos pacientes disseram que eles próprios haviam decidido renascer. 19% afirmaram que não tinham lembrança de nenhuma decisão ou que nada lhes ocorrera dizer quando questionados com relação a esse ponto. Ou seja, de 100%, 81% disse que ele realmente tinha, né, decidido renascer, e 19% não lembrava. Podem ter sido encarnações compulsórias. Né? Do total pesquisado, 68% declaravam-se relutantes, tensos ou resignados ante a perspectiva de viver uma nova existência. Claro, né, gente? A perspectiva é meio que desafiadora, né? Então, de todos os pesquisados, 68% estavam relutantes, tensos ou resignados diante do que tinham pela frente, que era uma nova existência. Somente 26% consideravam a nova oportunidade com certo otimismo, mas, curiosamente, não estavam interessados em fazer da vida um contínuo fluxo de prazeres, e sim nutriam esperança de alcançar alguma conquista evolutiva. Olha que fascinante. Olha que fascinante, né? De todo o universo pesquisado, de toda a amostra, né, dos 750 pacientes, 68 estavam relutantes, tensos, resignados, e 26% consideravam essa possibilidade do renascer como positiva. Encaravam 26% somente. 26% consideravam essa nova oportunidade com certo otimismo. Mas esses 26%, esses pouquinhos, não estavam interessados em fazer da vida um contínuo fluxo de prazeres, sim nutriam esperança de alcançar alguma conquista evolutiva. Aqui, né, por esses dados, nós podemos entender bem, né, o porquê da grande maioria das pessoas encarnadas buscarem prazeres materiais, riqueza, e darem tão pouca importância, né, ao seu lado espiritual. Ao objetivo primordial da reencarnação, que é o seu crescimento, né? Crescimento moral e espiritual. Porque ela diz aqui, né, de todo o universo pesquisado, né, 68%, né, estavam relutantes, tensos e resignados, e que somente 26% estavam otimistas com o que eles teriam pela frente e não estavam interessados em que aquela existência fosse para eles um fluxo de prazeres, e sim, eles tinham a esperança de alcançar alguma conquista evolutiva naquela existência. Olha que coisa interessante, né? Depois, outro detalhe: 90% dos pesquisados informaram que as mortes foram experiências agradáveis. Olha só, 90% informaram que as mortes foram experiências agradáveis, mas que os nascimentos constituem um momento de desventura e tensão.
Gente, não é difícil, né, pensar nisso, é o que nós até analisamos antes. A morte é vista quando, obviamente, né, quando ela ocorre naturalmente após o período, né, de experiência que tivemos vivenciar aqui na matéria, quando é uma morte natural, né, é uma libertação para o espírito que estava aqui cumprindo a sua destinação, né? Então, para ele é uma libertação. Agora, para o espírito que está na posição inversa, né? Ou seja, para o espírito que está saindo da erraticidade, né? Para vir mergulhar numa nova existência desafiadora na matéria, é óbvio que é tenso, né? É tenso, assustador, e é natural que o espírito tenha medo do que ele vai encontrar, que ele tenha medo de fracassar na sua tentativa de evolução e tudo mais, né? A gente nunca sabe como vamos nos comportar aqui na matéria, né? Quando aqui estivermos mergulhados e quando tiver descido sobre nossas consciências o véu do esquecimento, né? Então, é bastante compreensível esse receio. E aí, uma outra conclusão. Ainda quanto aos objetivos planejados para a vida a ser vivida, a cientista não observou nenhum projeto especial de desenvolver talentos ou faculdades. Ou seja, nenhum deles disse que eu vim para aprender para ser um grande cantor, um grande pianista, um grande ator, um grande isso, um grande aquilo, né? Não observou nenhum projeto especial de desenvolver talentos ou faculdades, mas prioritariamente aprender a relacionar-se com os outros e amar sem ser exigente e possessivo. Gente, que lindo, né? É muito lindo quando a gente reencarna cheio de sonhos, cheio de projetos, né? O triste é quando a gente chega aqui, né, e deixa de lado esses sonhos, esses projetos, né? Que com o véu do esquecimento a gente não consiga nem intuir o porquê de estarmos aqui, né? A grande maioria. É assim que acontece, né? Então ela diz que nenhuma pessoa do universo pesquisado, né, disse ter reencarnado com um projeto de desenvolver talentos ou faculdades, mas precisamente e especialmente com o objetivo de aprender a relacionar-se com os outros e a amar sem ser exigente e possessivo. Desse grupo, 28% tinham consciência de haver trazido uma espécie de mensagem à humanidade. Olha que interessante. 28% tinham consciência de que eles haviam trazido uma certa mensagem especial para a humanidade. Né? No sentido de que é preciso ser solidário com o semelhante e desenvolver o consciente superior. Ou seja, o conceito de que somos todos primariamente seres espirituais. Ainda nesse sentido, os pacientes da doutora Van Bach foram praticamente unânimes em rejeitar qualquer intenção voltada para o aumento da riqueza, do status e do poder. Olha que coisa, né? Os pacientes dela, né, quando submetidos à regressão de memória, né, quando começaram a relatar suas impressões, suas opiniões, o que pensavam, como foi o seu período antes do nascimento, né, eles revelaram ideias, né, projetos muito elevados, né, muito elevados. E ela diz aqui que todos eles foram praticamente todos foram unânimes em rejeitar qualquer ideia, qualquer intenção voltada para ficar rico, para ter status e poder, né? Estavam muito mais focados
no desenvolvimento moral, no seu desenvolvimento moral e espiritual, em reencarnar e aproveitar esse período aqui para se tornarem pessoas melhores, né? 87% das pessoas consultadas, uma taxa elevadíssima, declararam haver conhecido seus pais. Olha que interessante. Ou seja, é o que nós sempre falamos, né? As famílias não se reúnem à toa, né? As famílias não se reúnem ao acaso. Em geral, são grupos de espíritos que já vivenciaram experiências juntas no pretérito, né? Juntos no pretérito, e que agora voltaram por afinidade ou mesmo por necessidade de reajuste, né? Então, ele diz que nesse universo de 750 pacientes, 87% das pessoas, né, declararam haver conhecido seus pais, amantes, parentes e amigos de uma ou de outra vida anterior. Já conheciam, né? Nenhuma consistência encontrou a doutora em apoio às teorias freudianas do complexo de Édipo e do complexo de Electra, segundo os quais os filhos experimentam forte atração sexual pelas mães e as filhas pelos pais. Essa é aquela ideia de Freud assim, muito doida, né, de dizer que os filhos sentem atração sexual pela mãe, os pais e as filhas sentem atração sexual pelo pai, né? Nenhuma consistência ela encontrou para sustentar esta ideia de Freud, né? Aí o Hermínio Miranda comenta também que tem uma observação nesse sentido no livro dele, A Memória e o Tempo. O relacionamento anterior pode ter sido o mais diversificado possível. Exatamente, o relacionamento, né, dos pais de hoje com esse filho de hoje, numa vida anterior, podem ter sido amigos, podem ter sido inimigos, podem ter sido... os pais podem ter sido os filhos dos próprios filhos de agora. Uma série de situações podem ter sido avós, tios, vizinhos, alguma coisa. Né? Vários relacionamentos. Agora, essa questão de que, invariavelmente, toda menina desenvolve o complexo de Electra e é apaixonada pelo pai, e todo menino desenvolve lá o complexo de Édipo e é apaixonado pela mãe, isso aí não tem o menor fundamento, né? E aí ele continua. Como se depreende de tudo isso, nascer ainda constitui para a maioria uma espécie de provação, mais um dever do que um prazer. Morrer, ao contrário, é um processo de libertação quanto ao confinamento da carne. Exatamente, não temos dúvida quanto a isso, né? Então, nascer ainda é uma espécie de provação. Eu vou nascer de novo, né? Vou nascer, lá vou eu para aquele planeta outra vez, passar todas aquelas coisas, mas é necessário, né? É necessário para o nosso crescimento. Então, ele diz, como se depreende tudo isso, nascer ainda constitui para a maioria uma espécie de provação. Mais um dever do que um prazer. Morrer, ao contrário, é um processo de libertação quanto ao confinamento na carne. Sempre considerando que morte natural, jamais uma morte provocada, que vai jogar o espírito numa situação terrível, que é a situação de todo aquele que destrói, né, voluntariamente a própria vida, né? Então, continuando aqui. A mais dramática conclusão, porém, a que mais destacadamente ressalta dessa pesquisa, é de que a criança é um ser espiritual adulto. Exatamente. A criança é um ser espiritual adulto, experiente, consciente, dono de um insuspeitado acervo de conhecimentos.
envolvido em deliberado projeto de vida, com metas, objetivos e propostas nitidamente concebidos e programados. Exatamente. Está com o corpo de criança, mas é um adulto com todo o planejamento feito, né? E, portanto, uma pessoa pré-existente e sobrevivente, conforme o Espiritismo insiste em ensinar há mais de um século, e como o próprio Cristo ensinou há cerca de 2 milênios. Né? Então, nada dessa história, gente, de legalização de aborto, de que até tantas semanas não tem nada, pode ser eliminado, não é? Nada disso, porque a partir do momento da concepção, um espírito consciente, experiente, adulto, está ali vinculado àquele corpo em formação, mesmo que ele seja apenas uma minúscula célula, né? E aí o Hermínio agora ele vai fazer aqui uma brincadeira com seus leitores, né? Ele vai porque ele disse que achava que talvez a pessoa não tivesse interesse em ler o livro, né? Talvez ficasse aborrecida com as coisas que ele ia dizer, né? Mas ele agora faz uma brincadeirinha com seus leitores, né? Acho, porém, que ainda temos importantes aspectos a comentar da excelente pesquisa da doutora Ellen Van Bach. O leitor ainda está comigo? Ele faz a pergunta, o leitor ainda está aí, ainda está continuando lendo? Vamos avançar um pouco mais? Ou já resolveu jogar o livro fora e nem percebia quando você desceu do trem? Se desceu, paciência. Lamento dizer que ficará por aí à espera de outro trem, que poderá demorar mais do que você imagina. É claro, contudo, que a opção é sua, no uso e gozo do seu sagrado direito ao livre-arbítrio, né? Sempre Hermínio Miranda dizendo, né? Nós somos espíritos adultos, né? Espíritos imortais, espíritos conscientes de nossas escolhas, né? Fazemos aquilo que desejamos, aquilo que consideramos melhor para nós, mas também temos que ter a plena consciência, né? A plena consciência de que somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos, né? Não podemos nos eximir das consequências daquilo que nós semeamos, né? Como a gente sempre fala na doutrina espírita, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ok? Bem, pessoal, chegamos aqui ao final do nosso estudo de hoje, esperando que vocês tenham apreciado bastante. Eu achei interessantíssimas essas estatísticas oferecidas pela pesquisa da psicóloga, a doutora Ellen Van Bach. Ok? Na próxima semana estaremos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo desse livro fascinante chamado Nossos Filhos São Espíritos. Então, uma boa noite para todos, são quase 18 horas, né? Uma boa noite para todos, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.